O que esta criança disse sobre sua mãe biológica vai fazer você arrepios na espinha. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Tomás Cardoso tinha apenas 8 anos, mas seus olhos estavam sempre voltados para o chão, como se escondessem um grande segredo. A casa onde morava com a mãe era chamada pelos vizinhos de a Casa do Silêncio, pois de lá nunca se ouvia música nem risos. Na manhã de segunda-feira, Tomás entrou pelo portão da Escola Municipal Monteiro Lobato. Usava um uniforme antigo, com as mangas puídas, e os 2 joelhos cobertos por curativos. Passou em silêncio pelo pátio onde outras crianças jogavam bola, mas ninguém o chamou. Já estavam acostumadas ao fato de que Tomás e não era como os outros. Tomás. A voz da professora Aline soou suave, mas com um toque de preocupação. Aline Moreira era a única que costumava prestar atenção em Tomás. Abaixou-se até ficar na altura do menino, com um olhar atento. Você caiu de novo? Sua mão está ralada. E os joelhos também. Tomás parou, gaguejando, viu, e tropecei na escada. Da última vez você disse que escorregou na banheira. E na semana passada, foi no parque. A voz dela era gentil, mas séria. Tomás, você pode dizer a verdade para mim. O menino balançou a cabeça, esboçando um sorriso torto, e ninguém acredita em mim. Aline franziu a testa. Por que você diz isso? Tomás sussurrou, com a voz abafada, porque, e minha mãe me bate. Depois ela pede desculpas, mas não é minha mãe. A voz é diferente, parece, e de um homem. Aline ficou em silêncio. Nunca ouvirá um relato tão estranho vindo de uma criança. Ela colocou a mão no ombro dele, Tomás, você tem certeza? Quer dizer, e sua mãe tem algum amigo que mora com vocês? Tomás balançou a cabeça vigorosamente, não. Só eu e minha mãe. Mas às vezes ela olha para mim com um olhar estranho. Ela me chama de um moleque fedido, depois no dia seguinte chora, pede desculpa e mais não olha nos meus olhos. Minha mãe e tem 2 pessoas dentro dela. Na sala dos professores, naquele meio-dia, Aline contou a conversa com Tomás. O diretor, Sr. Henrique, estava com a testa franzida, girando a caneta sobre a mesa. Professora Moreira, disse ele lentamente, essa não é a primeira vez que o menino fala esse tipo de coisa, certo? Não, Aline assentiu. Mas dessa vez, e ele falou com mais detalhes. Sobre a voz, o olhar da mãe. Estou com medo de que ele esteja em perigo. Ou talvez esteja fantasiando? Ele é um menino muito fechado. Pode ter algum distúrbio psicológico. Aline discordou, mas os machucados no corpo dele são reais. Escoriações, hematomas, marcas de impacto nos joelhos. Outro professor, Tomás Lima, interferiu, Inês Cardoso é mãe solteira. O pai sumiu quando o menino ainda era bebê. Ela trabalha como garçonete no bar O Lobo Negro, chega tarde toda noite. Estresse é compreensível. Estresse não é desculpa para bater numa criança, respondeu Aline friamente. Vai ver o menino se machuca sozinho para chamar atenção. O professor Lima deu de ombros. Crianças solitárias, sem amigos, fazem isso com frequência. O diretor Henrique bateu levemente com a caneta na mesa e não podemos tirar conclusões precipitadas. A escola vai registrar o caso e enviar um relatório ao setor de assistência social infantil. Por enquanto, e vamos observar. Mas observar significava e não fazer nada. Naquela tarde, ao sair da escola, Tomás caminhou para casa. No caminho, passou por prédios com rachaduras nas paredes e bares barulhentos com risadas de homens bêbados. Ele parou na mercearia da esquina da Rua do Norte, onde a dona, senhora Patrícia Tavares, costumava lhe dar uma maçã sempre que ele a ajudava a organizar garrafas. Hoje você tá com uma carinha triste, Tomás, disse dona Patrícia enquanto cortava o pão. Foi zoado pelos colegas de novo? O menino ficou em silêncio. Depois de um tempo, murmurou, dona Patrícia, a senhora acredita em fantasmas? Fantasmas? Ela riu. Quer dizer espíritos? Não, e gente viva.
Mas tem alguém morando dentro de outra pessoa. A mulher ficou paralisada por alguns segundos e depois perguntou com voz mais suave: quem te falou isso? Tomás encolheu os ombros: eu acho, e que tem alguém morando dentro da minha mãe. Ela colocou a mão no ombro dele, com o olhar escurecido. Você contou isso para alguém? Contei para a professora Aline. Mas, todo mundo acha que eu estou inventando. A senhora suspirou: tem coisas que os adultos não querem acreditar, meu filho. Ao chegar em casa, o menino abriu a porta e entrou na sala iluminada apenas por uma lâmpada amarela pendurada. O cheiro era de mofo. A panela de arroz estava fria. Na mesa, um prato de ovos fritos coberto com uma tampa. Mãe, ele chamou baixinho. Ninguém respondeu. Ele subiu devagar as escadas. A porta do quarto da mãe estava entreaberta. Ele empurrou com cuidado. Inês Cardoso estava sentada na cama, de costas para ele. Os cabelos desgrenhados, a blusa fora do lugar, e o dedo indicador da mão direita batendo ritmadamente na parede. Mãe? Tomás chamou, com a voz trêmula. Ela virou o rosto. O olhar vazio. A voz que saiu era rouca e estranha. Voltou, seu fedelho. Tomás deu um passo para trás. Mãe? Mãe, eu tô com fome. Então se vira. Eu não crio inútil. A voz dela não era a de sempre. Tomás, tremendo, foi até a cozinha. Pouco depois, ouviu passos pesados atrás de si. Não era a mãe, era algo que vinha com ela. Tomás. Ela rugiu. Ele se assustou e deixou o prato cair. Derrubou de novo? Você só sabe atrapalhar. A mão dela desceu como um raio. O som da bofetada ecoou pela cozinha silenciosa. O menino caiu, a bochecha marcada com 5 dedos vermelhos. Desculpa, mãe. Inês ficou parada. Então soltou uma risada estranha, como se fosse outra pessoa rindo através dela. Desculpa. Você ainda não aprendeu a ficar calado. Tomás se encolheu no canto da cozinha, abraçando a cabeça. A silhueta dela saiu do cômodo, com passos pesados como se carregasse outra alma junto. Naquela noite, Tomás ficou encolhido debaixo das cobertas, olhos arregalados, sem ousar piscar. Ele já não sabia quem vivia naquela casa com ele. A mãe? Ou um ser cruel e estranho que tomara o corpo dela? A resposta, e ele ainda não estava pronto para saber. Ultimamente, Tomás não conseguia mais dormir uma noite inteira. Acordava no meio da madrugada, com a sensação de estar sendo observado. Mas não era como quando um adulto cuida do sono de uma criança, era uma presença pesada, fria, como se estivesse deitado numa floresta escura, cercado por predadores invisíveis. Na terceira noite seguida, acordou às 2 da manhã. O quarto estava escuro, só iluminado pela luz do poste filtrada pela cortina fina. Tomás abriu os olhos, imóvel. O coração batia forte no pé da cama, havia uma figura parada, imóvel como uma estátua. Mãe, ele sussurrou. Nenhuma resposta. A figura não se moveu, nem falou. Tomás se sentou devagar, tentando se aproximar. Mãe, e a senhora tá bem? A figura soltou um suspiro forte e virou-se. Dedos longos e finos começaram a bater na parede. A batida era fria, ritmada. Taque, 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 taque. O menino tremeu e se escondeu de novo sob o cobertor, encolhido como um ouriço. Não chorou, não chamou. Aquele som de unhas batendo era o que mais temia, pois sempre que isso acontecia, a mãe desaparecia. E surgia o outro. No dia seguinte, Tomás foi à escola com olheiras profundas. Aline notou imediatamente. Você não dormiu? Aconteceu alguma coisa em casa ontem à noite? Tomás olhou em volta e sussurrou, vá mãe, e ficou parada no escuro. Depois ficou batendo na parede. Mas não falou nada. Você tem certeza que era sua mãe? A voz dela era tão delicada como quem anda sobre gelo fino. Não sei. A respiração dela não era igual.
Eu perguntei, mas ela não me olhou. Não era minha mãe. Naquele mesmo meio-dia, Aline ligou para o Serviço de Assistência Social Infantil. Quem atendeu foi o Sr. Sérgio Pereira, assistente social da região norte de Campinas. Sérgio, aqui é a professora de um aluno chamado Tomás Cardoso. Ele mora com a mãe, Inês. Estou preocupada que ele esteja sofrendo abuso e apresentando sinais sérios de medo. Já houve denúncias anteriores? Nenhuma oficial. Mas agora a situação parece mais grave. Ele disse que a mãe tem duas personalidades. E há marcas evidentes de lesões físicas e sinais de trauma. Sérgio anotou e disse: vou fazer uma visita. Mas precisamos ter certeza, Aline. Às vezes esse tipo de relato vem da imaginação da criança. Eu entendo, respondeu Aline. Mas, e se dessa vez for verdade? Naquela noite, o pior pesadelo aconteceu. Tomás estava dormindo quando ouviu batidas na porta do quarto. Toque, toque, toque. Tomás, uma voz sussurrou. Levanta, moleque. Ele abriu os olhos. A porta estava entreaberta, a luz do corredor iluminava o rosto da mãe ou pelo menos o rosto de quem parecia ser ela. Os olhos arregalados, o cabelo caído nas laterais do rosto. Eu não fiz nada de errado, mãe. Venha aqui. A voz era rouca, como pedras rolando na garganta. Tomás saiu. Ela o segurou pela mão e o puxou escada abaixo. Cada passo dela era como ferro batendo na madeira. Ao chegarem na cozinha, ela o atirou no chão. Antes que ele pudesse reagir, ela gritou. Foi contar pros outros, foi? Eu não, e só falei com a professora. Pá! Um tapa na bochecha esquerda. Professora! Bando de cão farejador! Tomás chorava, mãe, por favor, tô com medo. Você precisa aprender a calar a boca. Ela gritou, depois começou a murmurar, como eu, antes, eu não calei. De repente, ela o chutou com força. Ele caiu para trás, batendo a cabeça na perna da mesa. A visão escureceu. A respiração ficou fraca. No último momento antes de apagar, ele ouviu um som não, um sussurro e depois, e nada mais. Quando Tomás acordou, a luz fraca entrava pela janela. Uma manhã silenciosa. Sem gritos, sem sombras. Ao lado do travesseiro, havia um pedaço de papel. Ele o pegou com as mãos trêmulas. A letra era trêmula, como se escrita em estado de delírio. Eu não quero machucar o menino, mas ele precisa aprender a ficar em silêncio. O menino segurou o bilhete, sentado em silêncio sobre a cama. Naquela mesma manhã, Aline Moreira recebeu uma ligação de Dona Ana, a dona da mercearia. Aline, você devia ir até a casa do Tomás. Ontem eu vi o menino andando com dificuldade, com sangue seco atrás da orelha. Não tive coragem de me intrometer, mas estou com medo. Sem esperar mais, Aline ligou para Sérgio Pereira. Você precisa ir imediatamente à casa do Tomás. Eu tenho certeza de que o menino está em perigo. Uma hora depois, Sérgio bateu à porta da casa número 14 da rua São Benedito. Inês Cardoso atendeu. Os olhos dela estavam fundos, com olheiras profundas, a bochecha com hematomas como se ela mesma tivesse se ferido. Vestia um suéter largo, estava descalça, a voz cansada. O senhor é? Eu sou Sérgio Pereira, assistente social. Recebemos uma denúncia sobre possível violência infantil nesta residência. Inês franziu a testa. Quem disse isso? Professores e vizinhos. Eu preciso falar com o Tomás. Ele está dormindo. Está com febre leve. Então, por favor, me permita vê-lo por um instante. Ela hesitou, mas depois deu passagem. Fique à vontade. Minha casa vive sendo suspeita. Sérgio entrou, olhando atentamente cada canto da casa fria e silenciosa. Tomás estava deitado no sofá, com o rosto pálido, olhos fechados. Sérgio se agachou e o sacudiu levemente. Tomás, você consegue me ouvir?
O menino abriu os olhos lentamente, fez um leve aceno com a cabeça. O que aconteceu com você na noite passada? Tomás olhou para a mãe, que estava em pé atrás de Sérgio. Por um instante, o olhar dela pareceu mudar de cor como se outra pessoa tivesse despertado dentro daquele corpo. O menino tremeu e sussurrou. Eu caí da escada. Tem certeza? Sérgio perguntou, tentando manter a voz calma. O menino mordeu o lábio, mas não respondeu mais nada. Sérgio se levantou e virou-se para Inês. Precisaremos acompanhar o caso. Farei um relatório. Inês sorriu com desdém. À vontade. Todo mundo adora julgar. 3 dias depois, o relatório de Sérgio foi enviado à Secretaria de Proteção à Criança da cidade. Mas por falta de provas concretas, o caso foi arquivado. Uma nota foi anexada. Não há indícios claros de violência. A mãe cooperou, sem antecedentes. Relatos da criança são contraditórios, recomenda-se acompanhamento. Ao receber essa notícia, Aline bateu na mesa. Acompanhar? Até o menino morrer? Ninguém respondeu. Numa manhã cinzenta de quinta-feira, Sérgio Pereira voltou à Escola Municipal Monteiro Lobato. Em mãos, o relatório com um carimbo em vermelho, falta de provas. Bateu na porta da sala dos professores, onde Aline Moreira corrigia provas. Assim que o viu, ela se levantou imediatamente. Não me diga que arquivaram o caso, ela disse quase num grito. Sérgio assentiu, a voz mais baixa. Fiz tudo o que pude. Eles querem e mais elementos. Mais elementos? O menino praticamente contou tudo. O que mais vocês precisam? Depoimento de uma criança de 8 anos, sem testemunhas, sem laudo médico confirmando agressão por terceiros. Legalmente, é assim. Aline apertou os punhos. Então eu vou conseguir mais. Não pare, Sérgio. Pelo menos, e não com o Tomás. Naquele mesmo meio-dia, Aline levou Tomás até a sala da coordenação pedagógica. Chamou também uma psicóloga escolar, Dona Rosária Nunes, do Departamento de Psicologia Infantil de Campinas. Tomás sentou-se encolhido na cadeira, balançando as pernas no ar. Dona Rosária começou com voz gentil. Tomás, meu nome é Rosária. Eu só quero conversar um pouquinho com você. Se não quiser responder algo, está tudo bem. O menino acenou com a cabeça. Você pode me contar um pouco sobre sua mãe? Tomás ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse. Minha mãe tem 2 pessoas. Rosária sorriu levemente, anotando. Como assim? Uma mãe boa, e que me abraça, que chora. A outra, e nunca me olha. Essa mãe é fria como pedra. Você sabe quando sua mãe muda? Tomás piscou. Quando ela fica em silêncio por muito tempo e depois começa a bater os dedos na parede. Quando ela volta, a voz dela fica rouca, parecendo homem. Voz de homem? Rosária arregalou os olhos. Sim, e ela pede desculpa com aquela voz. Mas não chora, e não me olha, e não é a minha mãe. Aline, ao lado, permaneceu em silêncio. Rosária continuou. Você se lembra da última vez que sua mãe mudou de voz? Tomás assentiu. Anteontem à noite. Ela me chamou de o desgraçado e disse que eu merecia aquilo, e mais depois disse eu me desculpa com uma voz igual à de um velho bravo de filme. Me diga uma coisa, Tomás. Você já ouviu outra pessoa falando dentro da casa, além da sua mãe? Não, e só ela e aquele outro. Quem é esse outro? Eu não sei. Mas acho, e que ele vive dentro da minha mãe. Rosária parou de escrever. Seus olhos buscaram os de Aline, com um misto de dúvida e angústia. Uma criança não inventaria isso com tantos detalhes, se não estivesse realmente vivendo essa realidade. Tomás perguntou Rosária, você tem medo da sua mãe? O menino não respondeu de imediato. Baixou a cabeça, apertou a barra da camisa com as 2 mãos e lentamente assentiu.
Eu tenho medo da minha mãe e não porque ela me bate. Eu tenho medo e de que ela não seja mais a minha mãe. A conversa terminou em um silêncio pesado. Rosária se levantou e saiu para o corredor com Aline e Sérgio. O que a senhora acha? Perguntou Aline. Rosária suspirou. Se não for um transtorno mental, é uma forma de dissociação severa. Não descarto transtorno dissociativo de identidade. O menino descreve com muita precisão. Isso não é imaginação infantil. Sérgio franziu a testa. Mas nenhum médico confirmou um diagnóstico da Inês. Ainda não respondeu Rosária. Mas acho que devemos procurar registros antigos. Alguém deve saber disso. Parentes? Vizinhos antigos? Colegas? Sérgio assentiu. Vou tentar seguir essa pista. Naquela tarde, Sérgio foi visitar o Sr. Bernardo Silva, um vizinho antigo que morava 3 casas depois da residência de Inês. Bernardo tinha mais de 60 anos e costumava sentar-se numa cadeira de madeira em frente à sua casa, fumando cachimbo e observando tudo como um guardião do tempo. Boa tarde, seu Bernardo. Sou assistente social. Estou investigando o caso da Inês Cardoso. Bernardo assentiu, soltando a fumaça. Aquela menina sempre foi estranha. Viveu fechada. Mas também foi muito judiada. Como assim? O padrasto dela, o Sr. Marcelo, batia nela quando era pequena. Eu me lembro bem. Toda noite se ouvia grito vindo daquela casa. Sérgio anotava. O senhor sabe onde está o Sr. Marcelo hoje? Ninguém sabe. Depois de uma briga feia, quando a Inês tinha uns 20 anos, ele sumiu. Dizem que foi pro sul. A dona Inês já fez terapia? Já. Quando era mais nova, um médico vinha buscá-la. O nome era, e como era mesmo? Doutora Ferreira, acho. Sérgio anotou o Dr. Lucas Ferreira. No dia seguinte, Sérgio foi até o antigo hospital psiquiátrico no bairro Taquaral, em Campinas. Depois de algumas ligações e buscas nos arquivos, foi levado até o consultório do médico já aposentado, que ainda fazia consultoria no hospital. Dr. Lucas Ferreira o recebeu com expressão calma. O senhor está perguntando sobre Inês Cardoso? Sim. Ela está sendo investigada. Suspeitamos de transtorno mental que coloca o filho em risco. O médico assentiu devagar. Eu a tratei. O diagnóstico final foi transtorno dissociativo de identidade. A personalidade alternativa surgiu após anos de abuso físico e psicológico pelo padrasto. O senhor registrou informações sobre essa segunda personalidade? Sim. Chamávamos de o outro. A voz era grave, agressiva. Quando essa personalidade assumia, Inês não se lembrava de nada depois. Ela apresentou melhora após 3 anos de tratamento. Mas depois que engravidou do Tomás, parou tudo. Por quê? A família pediu. Queriam enterrar o passado. Ela desapareceu do sistema. Sérgio franziu o senho. Desde então, ninguém mais acompanhou a condição de Inês? Ninguém. Ele agradeceu e se levantou. Mas antes de sair, o doutor Ferreira segurou seu braço com delicadeza. Aquela mulher uma vez me disse, e se um dia eu machucar alguém de novo, por favor, me tranque. Não ignore isso. Se o outro o voltou, e haverá tragédia. À noite, Sérgio chegou em casa, ligou o abajur e ficou olhando para o relatório. A frase, eu não quero machucar o menino, mas ele precisa aprender a ficar em silêncio estava em negrito, com uma nova anotação ao lado. A personalidade o outro o pode ter retornado. Tomás é a vítima direta. Ele apertou a caneta com força. Aquilo já não era mais um caso comum de violência doméstica. Era a invasão da escuridão na mente de uma mãe e uma criança pedindo socorro no silêncio. A cidade de Campinas estava mergulhada em uma chuva persistente de primavera. Sérgio Pereira carregava uma pasta grossa ao entrar no gabinete do promotor público da prefeitura.
Decidiu apostar em se a Secretaria de Proteção à Criança não agia por falta de provas criminais, ele buscaria outro caminho: internação compulsória para Inês Cardoso. Sentada diante dele, a promotora Maria Carvalho, uma mulher de mais de 50 anos, cabelos grisalhos e olhar afiado como lâmina. O senhor acredita que é um transtorno de personalidade grave? Ela perguntou, encarando a palavra o outro no relatório. Sim. O doutor Ferreira confirmou o diagnóstico. Os sinais recentes indicam que essa personalidade violenta está de volta. O senhor tem certeza? Não. Mas eu sei que o menino Tomás está vivendo com uma bomba prestes a explodir. A promotora fechou o relatório. O senhor quer que eu autorize a internação compulsória? Sérgio assentiu. Pelo menos para avaliação psiquiátrica no Hospital das Clínicas da Unicamp. Se confirmado, teremos base legal para proteger a criança. Está bem, disse ela, com firmeza. Eu o assinarei. Mas preciso de mais uma coisa: um depoimento de alguém da família. Alguém que conheça bem o passado da Inês. Sérgio refletiu e então se lembrou. Lúcia Cardoso, prima de Inês, atualmente morava em Ribeirão Preto, a apenas 1 hora de Campinas. Ele ligou imediatamente para marcar um encontro. Lúcia Cardoso era uma mulher de pouco mais de 30 anos, alta, magra, com olhos tristes como se carregassem o inverno inteiro do norte do Brasil, trabalhava como bibliotecária na Universidade de Ribeirão Preto, vivia sozinha e raramente falava sobre a família. Eu achava que a Inês tinha morrido, disse Lúcia após um longo silêncio. A família inteira cortou relações com ela. Por quê? Perguntou Sérgio. Porque ela lembrava demais. Ele franziu o senho. Lembrava do quê? Lúcia olhou para a xícara de chá, a voz se tornando quase um sussurro. Do Marcelo. O padrasto dela. Também conhecido como o pesadelo da nossa família. Você presenciou alguma coisa? Não diretamente. Mas eu morava naquela casa quando era pequena. E eu ouvia. Ouvia o quê? O choro dela, os gritos de socorro. Marcelo chamando ela de ovadia demoníaca. E depois, e os sons dos tapas, das pancadas. Nenhuma noite era tranquila. E seus pais não fizeram nada? Lúcia soltou uma risada amarga. Meus pais? Diziam que era assunto de família. Que Inês exagerava para chamar atenção. Aí, quando ela tinha 18 anos, fugiu de casa. Ninguém tentou impedir. Todos pensaram, e se ela desaparecesse, haveria paz. E Marcelo? No começo, continuou morando lá. Depois, e uma vez ouvi minha mãe dizendo que ele fugiu. Ninguém mais soube dele. Sérgio anotava tudo. Você reencontrou a Inês depois? Lúcia balançou a cabeça. Uma vez só. Quando ela estava grávida do Tomás. Ela me procurou e disse, é a primeira vez que tenho medo de amar algo. Eu perguntei por quê, e ela não respondeu. Apenas abraçou a barriga e chorou. Você já ouviu o nome ou o outro? Lúcia se sobressaltou. Ela mencionava. Quando era pequena e apanhava, ela dizia, não deixem o outro entrar. Não deixem ele sair. Então o outro é uma personalidade criada pelo trauma. Lúcia assentiu levemente. Ela sempre teve medo de que, em um dia, a sombra dentro dela abrisse a porta e saísse. Sérgio ficou em silêncio. O relato era claro demais. E doloroso demais. Sem esperar mais, voltou de Ribeirão Preto e imediatamente anexou o depoimento de Lúcia ao processo entregue ao tribunal local. 3 dias depois, foi expedida a ordem de avaliação psiquiátrica obrigatória. Inês Cardoso foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina. O médico responsável era o Dr. Samuel Martins, especialista em psicologia forense. Tomás não foi junto. O menino foi acolhido temporariamente no Centro de Apoio Infantil Santa Clara, sob os cuidados da irmã Beatriz e da assistente social Dona Cláudia. No primeiro dia de Inês no hospital, o Dr. Samuel iniciou a conversa. Inês, você sabe por que foi trazida até aqui?
Ela ficou em silêncio. Olhava para o chão. Não estamos aqui para julgar. Só queremos entender. Ela suspirou. O senhor acha que eu sou louca? Eu não acho nada. Eu apenas escuto. Mas preciso perguntar, você já sentiu como se outra pessoa vivesse dentro de você? Um longo silêncio. Então Inês disse, bem baixinho. Eu não ouço ele, e mais sei, e que ele está lá. Ele? O outro. Você se lembra do que faz quando o outro aparece? Ela balançou a cabeça, os olhos vermelhos, e eu abro os olhos e o Tomás está caído no chão. Eu vejo sangue. Eu sinto medo. Você foi ferida por alguém no passado? Inês sorriu sem humor. Marcelo. Meu padrasto. Ele gostava de fazer experimentos emocionais com crianças. Experimentos? Me trancava horas dentro de um armário escuro só para ver quanto tempo eu demorava para chorar. Depois dizia, se você ainda chora, ainda está viva. Um dia, eu parei de chorar. E desde então, ele apareceu. Ele ou é o Marcelo? Ele é o Marcelo dentro de mim. Enquanto isso, no centro Santa Clara, Tomás brincava sozinho com um jogo de montar de madeira. A irmã Beatriz observava por perto. De repente, o menino perguntou. Irmã Beatriz, minha mãe foi presa? A irmã hesitou, sua mãe está sendo cuidada. Para que ela possa se sentir melhor. Mas, e se ela não quiser melhorar? Por que você está perguntando isso? Tomás piscou, porquê, e o mal dentro da minha mãe não tem medo de ser preso. Ele só tem medo de ser visto. Dona Cláudia se aproximou e segurou a mão do menino. Tomás, você lembra da última vez que sua mãe te abraçou? Ele hesitou. Sim. Uma vez, e ela voltou ao normal depois que o outro sumiu. Ela me abraçou bem forte. Disse, me perdoa. Eu prometo que vou desaparecer se isso fizer você sobreviver. E como você se sentiu? Eu fiquei com medo dela desaparecer de verdade. No hospital, o Dr. Samuel registrava cada palavra. Após 3 sessões de avaliação, ele emitiu o laudo. A paciente Inês Cardoso possui histórico de transtorno dissociativo de identidade, com manifestação de uma personalidade secundária violenta. O quadro se reativou após longo período sem acompanhamento. Recomenda-se manter afastamento da criança por tempo indeterminado para garantir sua segurança. Sérgio segurava o relatório nas mãos. Sabia que um capítulo de trevas havia se encerrado. Mas outro estava prestes a começar, no capítulo dos crimes enterrados e do silêncio cultivado por décadas. Uma semana após Inês Cardoso ser internada no Hospital Santa Marcelina, Sérgio Pereira recebeu um pacote vindo de um antigo funcionário de arquivo, hoje aposentado. Ele havia trabalhado no Centro de Apoio Familiar da região de Juiz de Fora. Dentro do envelope, havia uma fita cassete antiga, marcada apenas com 2 letras, e acompanhando a fita, havia um bilhete manuscrito. Se você realmente quer saber quem é o outro, ouça isso. Guardei por 20 anos porque ninguém acreditou em mim. Talvez agora seja a hora de trazer isso à luz. Sérgio correu para casa, procurou um toca-fitas antigo no porão, encaixou a fita e apertou o play. Ruídos estáticos, e então, uma voz masculina surgiu, rouca, pesada, como se falasse por uma garganta cheia de pedras. Essa pirralha tem que aprender a calar a boca. Se continuar tagarelando, eu vou amarrar e enfiar ela dentro daquele maldito armário. Sérgio se levantou num salto. Aquela voz, era inconfundível. Igual à que Tomás descreveu. E mais importante, idêntica à voz de Inês quando a personalidade o outro se manifestava. Ele pausou a fita e ligou imediatamente para Aline Moreira. Aline, preciso que você escute isso. Estou na escola. Aconteceu algo? Não é algo comum. Você tem toca-fitas? No arquivo antigo tem um. Mas estou indo aí agora. Na Escola Municipal Monteiro Lobato, Sérgio colocou a fita sobre a mesa.
Aline e Dona Rosária Nunes ouviram juntas. Quando a voz de Marcelo soou novamente, o rosto de Aline empalideceu. É ele, ela murmurou. É o outro. Rosária segurou a cabeça com as mãos. E se a Inês foi exposta a esse tipo de som desde criança, a personalidade secundária não surgiu do nada. Foi, em uma encarnação inconsciente. O que está dizendo? Perguntou Aline. Isso acontece quando uma criança sobrevive imitando a voz do agressor. Com o tempo, essa personalidade assume o corpo. Inês não só foi traumatizada, ela foi programada para se tornar Marcelo. Sérgio assentiu, o olhar firme. Eu vou encontrá-lo. Marcelo não está morto. Eu tenho certeza. E em que você se baseia? Rosária quis saber. Não há registro oficial de morte. Nenhum documento. Só boatos. E se essa fita ainda existe, é porque quem enviou sabe onde ele está. Sérgio iniciou uma investigação. Vasculhou antigos registros civis no cartório de Campinas, depois expandiu para Juiz de Fora, Jundiaí, São João del Rei. Até que, numa tarde, encontrou uma pista sutil, mas promissora, de Marcelo Rodrigues estava desaparecido desde 1999, sem certidão de óbito, sem registro de saída do país. Em um cadastro administrativo de 2005, alguém com nome semelhante Marcos Nascimento havia se registrado como diretor de uma casa de repouso particular em Sorocaba, Residência Lar São José. Sérgio foi até lá, levando uma foto antiga de Marcelo fornecida por Lúcia Cardoso. Foi recebido por uma jovem recepcionista chamada Clarice. Boa tarde. Sou o assistente social Sérgio Pereira. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o Sr. Marcos Nascimento. A moça franziu a testa. Nosso diretor? Aconteceu alguma coisa? É apenas uma verificação de antecedentes. Posso ver uma foto dele? Claro. Um momento. 5 minutos depois, ela voltou com o retrato pendurado no corredor da residência. Sérgio olhou fixamente, o coração apertado. Era ele. Mais velho, mas com o mesmo olhar, olhos de cobra disfarçada de homem. Ele tem família? Perguntou Sérgio. Não. Nunca vimos ninguém visitá-lo. Vive sozinho, é muito reservado. Você poderia me mostrar o prontuário funcional dele? Desculpe, só com ordem judicial. Sérgio assentiu. Entendo. Mas, por favor, tome cuidado. Ele pode não ser quem parece ser. No dia seguinte, Sérgio conseguiu uma ordem judicial para averiguar a identidade de Marcos Nascimento. Ele foi até a Lar São José acompanhado dos policiais locais Sargento Joaquim Correia e Cabo Raul Gomes. Marcelo estava no escritório, assinando papéis. Ao ver Sérgio entrar, levantou os olhos e perguntou com a voz rouca. Quem é você? Marcelo Rodrigues? Não conheço esse nome. Sou Marcos. Sérgio colocou a foto antiga sobre a mesa. Então quem é esse? Marcelo lançou um olhar breve à foto. Apertou os lábios. Não respondeu. O sargento Correia se aproximou. O senhor está sendo intimado para reabrir investigações de abuso infantil ocorridas entre 1987 e 1995. Temos mandado de prisão para conduzi-lo à delegacia. Marcelo riu alto, com uma risada seca. Mais de 30 anos depois? Agora vocês se importam? Procurando por quem bateu em criança. Quem nunca? Sérgio cerrou os punhos. Estamos procurando o homem que criou um monstro dentro da própria filha. Marcelo parou de rir. Os olhos frios como aço. Aquela idiota, e foi falar com gente de fora. Raul colocou as algemas, pressionando Marcelo contra a mesa. O senhor tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor no tribunal. Marcelo soltou um riso sarcástico, mas não resistiu. A notícia da prisão de Marcelo Rodrigues se espalhou como fogo em mato seco. A imprensa mergulhou no caso.
As emissoras de TV locais transmitiram a cena completa da prisão com o título "Um demônio na velhice" e o diretor de asilo é acusado de torturar a própria filha por anos. No hospital, ao ver a reportagem, Inês chorou. Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. O doutor Samuel perguntou. O que a senhora sente? Inês balançou a cabeça. Nem raiva. Nem dor. Só pena. Por ter deixado ele viver dentro de mim por tanto tempo. No centro Santa Clara, Tomás assistia à TV ao lado da irmã Beatriz. Ao ver a imagem de Marcelo sendo escoltado, virou o rosto. A irmã colocou a mão em seu ombro. O que foi, meu filho? Tomás sussurrou. A voz dele. Eu conheço aquela voz. Foi quem sussurrou nos sonhos da minha mãe. A irmã apertou sua mão com firmeza. Agora ele foi exposto. Ninguém mais pode te machucar. Tomás olhou para a janela. Lá fora, começava a chover. Mas dentro de si, algo parecia começar a se partir. Na manhã de segunda-feira, o Centro Santa Clara recebeu uma notificação especial do Tribunal de Tutela de Menores da cidade de Campinas. Como parte do acompanhamento psicológico contínuo e para avaliar melhor a interação entre mãe e filho, uma visita supervisionada entre Inês Cardoso e Tomás seria realizada na casa da família, sob vigilância direta de um assistente social. Sérgio Pereira recebeu a missão. Ao saber da decisão, hesitou. Não sei se é o momento certo. Rosária Nunes, psicóloga consultora que o acompanharia, assentiu. Entendo sua preocupação. Mas se não dermos essa oportunidade, será difícil avaliar se a personalidade principal da Inês ainda tem algum controle. Interviremos imediatamente ao menor sinal de risco, Sérgio frisou. Tomás não recusou a visita. Fez apenas uma pergunta. Minha mãe já está curada? Rosária respondeu com doçura. Ela está se esforçando muito. Então eu vou encontrar a mãe, ou o outro? A pergunta ficou suspensa no ar. Naquela tarde, levaram Tomás de volta à antiga casa na rua São Benedito. Sérgio entrou primeiro, checando cada cômodo. Inês estava na cozinha, vestia um cardigan bege, os cabelos presos num coque alto, o rosto sereno de forma estranha. Boa tarde, Sr. Pereira, disse ela com voz suave como um sussurro. Boa tarde, Dona Cardoso. O Tomás entrará em alguns minutos. Eu e a doutora Rosária ficaremos para supervisionar. Claro, ela assentiu. Rosária puxou Sérgio para o canto. Ela está na personalidade principal. Rosto calmo, voz constante, postura relaxada. Tem certeza? Ele murmurou. Até este momento, sim. A porta se abriu. Tomás entrou. Olhou ao redor. Tudo lhe era dolorosamente familiar. Aquela cozinha, o mesmo sofá, a rachadura na parede e a mulher à sua frente, com um rosto no qual ele já não conseguia confiar. Mãe? Ele chamou baixinho. Inês parou. Os olhos marejaram, mas ela os conteve. Olá, Tomás. Tomás se aproximou, mas não demais. Hoje, a senhora lembra quem eu sou? Inês se ajoelhou, olhando direto nos olhos do filho. Eu lembro. Lembro de cada sono seu, de cada palavra que disse quando começou a falar. Me perdoa, Tomás. Me perdoa pelo que eu não consegui controlar. O menino permaneceu imóvel. E onde está o outro? O silêncio caiu como uma pedra. Inês engoliu seco. Eu não sei. Mas tento amarrá-lo dentro da minha cabeça. Todo dia. Rosária observava e fazia anotações. Sérgio estava perto da porta, a mão descansando discretamente sobre o rádio de comunicação no cinto. Você ainda tem o desenho que fez? Inês perguntou. Tomás assentiu. Está no centro. Aquele com a mamãe e o outro. Sim. Um lado do rosto da mamãe estava sorrindo. O outro não tinha olhos. Inês abaixou a cabeça, emocionada.
Eu vi aquele desenho nos meus sonhos. Eu sei, você viveu com medo. Tomás apertou os lábios. A senhora tem medo dele? Ela não respondeu de imediato. Então sussurrou. Não. Tenho medo de mim mesma. De repente, ela começou a tremer. As mãos se contraíram, os olhos se arregalaram. Rosária se levantou. Sérgio, algo mudou. Inês segurou a testa, a voz ficou distorcida. Saiam. Levem ele daqui. Tomás recuou, em pânico. Mamãe? A voz que saiu da garganta de Inês era grave, fria, carregada de morte. Você tem que saber o que é medo, como eu soube. Sérgio pegou o rádio. Equipe médica, urgente. Temos uma emergência. Rosária agarrou Tomás. Ele se debateu. Não me segura. Minha mãe está sendo engolida. Inês se pôs de pé. Os olhos estavam vazios, como de cera. Tomás, ela sibilou pelos dentes. Você sabe o que é silêncio? O menino gritou. Mamãe, não. A senhora disse que lembrava de mim. As mãos de Inês tremiam descontroladamente. De repente, ela se abraçou a si mesma, caiu de joelhos e gritou. Sai de mim. Você não é eu. Rosária correu para segurá-la. Sérgio gritou. Afastem-se. Ela está em estado de dissociação. Tomás ficou parado. Tremia, mas não fugiu. Apenas colocou a mão sobre o peito, onde o coração batia descompassado. Inês gritou pela última vez. Eu voltarei, você não vai me impedir. E então desabou no chão. O corpo tremeu algumas vezes, depois ficou imóvel. 4 paramédicos entraram correndo. Um verificou os batimentos. Outro aplicou um sedativo. Vamos transferi-la imediatamente de volta ao hospital. Sérgio assentiu. Rosária abraçou Tomás e sussurrou. Você foi muito corajoso. Tomás não respondeu. Apenas observou, em silêncio, sua mãe sendo levada para fora da casa. Já havia morado ali com uma alma estranha. Agora, via aquela alma despertar com os olhos de quem lhe deu a vida. Alguns dias depois, Inês foi transferida para a ala de isolamento psiquiátrico especial do Hospital Santa Marcelina. Ela não estava mais autorizada a ver Tomás. Rosária enviou um relatório de emergência ao centro, afirmando: a paciente manifesta uma segunda personalidade com voz, comportamento e linguagem distintos. A personalidade secundária tem tendência ameaçadora e representa risco para menores. Recomenda-se isolamento definitivo da criança. Sérgio assinou o documento. Sua mão tremia levemente. Sobre a mesa, estava a ilustração colorida feita por Tomás e a imagem de uma mulher com 2 rostos, um caloroso, o outro vazio. Fizemos o certo, disse Rosária. Certo, mais doloroso, respondeu Sérgio. Aquele menino perdeu a mãe, embora ela ainda esteja viva. No centro Santa Clara, Tomás sentava-se junto à janela, observando a chuva cair. Dona Cláudia trouxe um copo de leite quente. Tomás, se quiser escrever uma carta para sua mãe, posso te ajudar. O menino balançou a cabeça. Você está com raiva dela? Não. Por quê? Tomás respondeu com voz de adulto. Porque minha mãe também estava presa. Dona Cláudia segurou sua mão. Para alguém tão jovem pensar assim é admirável. Ele olhou direto nos olhos dela. Mas se eu não for forte, quem vai proteger minha mãe daquele homem? Dona Cláudia não soube o que dizer. 3 semanas se passaram desde que Inês Cardoso foi transferida à ala de isolamento. O Hospital Santa Marcelina designou uma equipe exclusiva para acompanhá-la, o Dr. Samuel Martins, a enfermeira-chefe Helena Rios e 2 supervisoras em revezamento, Letícia Oliveira e Natália Souza. Nada mudou. Sem surtos. Sem agressividade. Mas também sem progresso. Inês vivia em silêncio, como uma sombra. Passava horas sentada à janela, olhando para o nada.
Quando alguém lhe fazia perguntas, respondia sempre a mesma frase. Eu não lembro de nada. O doutor Samuel anotou no prontuário do dia 12 de abril. Paciente em estado profundo de dissociação. Sem manifestação de personalidade secundária, mas tampouco responde como personalidade principal. Emoções desconectadas. A psique não se âncora mais à realidade. Ele pousou a caneta e suspirou. Natália Souza, que arrumava os remédios ao lado, perguntou baixinho. O senhor acha que ela ainda pode voltar à sociedade? Samuel balançou a cabeça. Não enquanto não enfrentar a si mesma. Ela está presa entre não ser ninguém. Natália olhou pela janela. Mas ela tem um filho. Justamente por isso ela se despedaçou, murmurou Samuel. Algumas pessoas engravidam tentando fugir da escuridão. Mas acabam trazendo a escuridão junto. No centro Santa Clara, Rosária Nunes voltou para a avaliação periódica de Tomás. O menino parecia mais magro, o rosto mais comprido, os olhos sem o brilho infantil de antes. Você tem dormido bem? Perguntou Rosária. Eu sonho muito. Com o quê? Minha mãe parada na porta. Não para me olhar e mais para vigiar o outro. Ela tem medo de que ele escape. Você acha que ele ainda está dentro da sua mãe? Tomás assentiu, depois ergueu os olhos. Mas agora ela não briga mais com ele. Por que acha isso? Por que ela não chora mais? Rosária anotou, então perguntou baixinho. Você gostaria de vê-la? O menino ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu. Se minha mãe ainda estiver lá dentro, e eu quero dizer adeus. No dia 20 de abril, após várias reuniões com o Dr. Samuel, Rosária, Sérgio Pereira e um representante do Tribunal de Tutela, uma decisão rara foi tomada de permitir que Tomás visse Inês uma única vez, em uma sala segura e monitorada. O encontro foi marcado para a tarde, em uma sala branca, pequena, sem objetos perigosos. Apenas uma mesa, duas cadeiras e um espelho unidirecional, através do qual Sérgio, Rosária e Samuel observavam de fora. Inês foi levada primeiro. Sentou-se em silêncio. O olhar perdido nas próprias mãos. Mãos agora marcadas por veias salientes e unhas curtas, roídas até sangrarem. A porta se abriu. Tomás entrou. Ele ficou diante da mãe por alguns segundos em silêncio, depois puxou a cadeira e sentou. Seu rosto já não era o de um menino de 8 anos, mas o de uma criança que viu crueldades demais. Inês levantou lentamente a cabeça. O olhar dela encontrou o do filho. Não havia gritos. Nem descontrole. Apenas uma mãe. Oi, meu filho, ela disse baixinho. Oi, mãe. Inês apertou os lábios. Eu não sei se você ainda quer olhar para mim. Eu não sei se a senhora ainda é a minha mãe. Ela fechou os olhos e assentiu devagar. Você tem razão. Eu não vim aqui para perguntar se a senhora fez ou não. Eu sei que a senhora não lembra. Obrigada, ela sussurrou. Tomás uniu as mãos, os olhos marejados. Eu só vim perguntar por quê. Inês ficou imóvel. Aquela pergunta era um abismo. Eu já pensei que te colocar no mundo era a forma de encontrar um motivo para viver. Mas eu não sabia que a parte escura dentro de mim teria inveja disso. Aquela pessoa era ele, não era? Era ele, respondeu Inês, com os lábios tremendo. Mas também era eu. Porque fui eu quem deixou ele ficar. Tomás se recostou na cadeira. Eu tive tanto medo da senhora que cheguei a desejar não ter nascido. Inês começou a chorar. Pela primeira vez desde que entrou no hospital. Você sabia que, em alguns dias, eu acordava e via seu rosto cheio de hematomas e não sabia por quê? Eu só queria morrer naquele instante. Então por que não se entregou? Porque eu fui covarde. E porque eu tinha medo de que, se contasse, perderia você para sempre. Tomás ergueu o olhar. A senhora já me perdeu. Inês assentiu. Eu sei. Os dois ficaram em silêncio.
Do lado de fora da sala, Rosária levou a mão ao peito, com lágrimas escorrendo. Sérgio sussurrou. É a primeira vez que esse menino pode escolher perdoar. Nem que seja só por dentro. Na sala, Inês tirou do bolso um objeto pequeno que os médicos autorizaram levar, um pedaço de papel velho. Eu escrevi isso quando você tinha 3 anos. Mas nunca tive coragem de te entregar. Ela empurrou o papel na direção do menino. Tomás abriu. A letra era torta. Se um dia eu te machucar, não acredite que é porque não te amo. É porque deixei o demônio se disfarçar de amor. Tomás leu e colocou o papel sobre a mesa. Não disse nada. Depois, levantou-se e caminhou até a mãe. Inês ergueu a cabeça, as mãos tremendo. Tomás. Ele não disse uma palavra. Apenas se abaixou e a abraçou. Um abraço curto, sem aperto, mas suficiente para dizer: você ainda é humana. E eu reconheço isso. Inês chorava sem som. Murmurou entre lágrimas. Eu não sou mais sua mãe. Eu só espero que alguém me detenha. Tomás sussurrou. Eu fiz isso. Depois do encontro, Tomás voltou ao centro. Ficou em silêncio o resto da noite, não falou com ninguém. Até que, quando Dona Cláudia chegou para ler a história da noite, ele falou. Tia Cláudia. O que foi, meu bem? Se eu perdoar minha mãe, isso é errado? Ela o olhou e se sentou ao lado da cama. Ninguém está errado por escolher perdoar. Errado é pensar que precisa esquecer para perdoar. Eu não esqueci. Eu lembro de tudo. Então você é mais forte do que tudo aquilo que sua mãe temeu um dia. Na manhã seguinte, Rosária enviou seu relatório final ao tribunal. A criança não se encontra mais em estado de pânico. Embora ainda existam traços de trauma, sua capacidade emocional demonstra um processo de autossuperação notável. O último abraço não apagou as feridas. Mas foi a base para uma nova escolha: viver sem carregar ódio. A história de Inês Cardoso terminava ali, como uma fotografia com as bordas queimadas. Uma mãe que já não era ela mesma. Um menino que cresceu na escuridão de 2 pessoas, uma que o gerou, e outra que vivia à espreita para destruí-lo. Mas ele saiu de lá. Não com vitória. Mas com um abraço. O abraço da parte humana que ainda restava dentro de uma alma aparentemente despedaçada. As notícias sobre Marcelo Rodrigues, o diretor do asilo de Sorocaba preso por abusar da própria filha durante a infância, se espalharam rapidamente pelos jornais do Brasil. A TV Globo, jornais locais como o Estadão, e até a Folha de São Paulo estamparam manchetes. O fantasma do passado, o diretor de asilo é o agressor da própria filha por mais de uma década. O caso tornou-se imediatamente o centro das atenções públicas. Não apenas pela crueldade, mas também pelos quase 30 anos vivendo foragido, sob identidade falsa, no meio da sociedade. No gabinete da promotora Maria Carvalho, Sérgio Pereira apresentava o dossiê da investigação ampliada. Estavam presentes também o advogado de defesa dos direitos infantis Matheus Almeida, representantes da Polícia Civil de Campinas, e a juíza Lourdes Costa, encarregada da fase inicial. Precisamos reabrir o caso de Inês Cardoso como testemunha e vítima, disse Sérgio. O processo anterior foi arquivado sem laudo psicológico, sem perícia, sem colhimento de depoimento formal. Foi um duplo crime, do agressor e do sistema que ignorou. A juíza Costa assentiu. Li todo o material. Com a gravação em fita cassete e o laudo do Dr. Ferreira, temos base para abrir processo contra Marcelo. O advogado Matheus acrescentou. Além disso, estamos localizando mais 3 testemunhas que viveram próximas à família Cardoso na época. Uma delas já enviou denúncia anônima. Você tem um nome? Perguntou Oliveira. Sim. Dona Sofia Campos, antiga vizinha da casa da Inês. Ela relatou: ouvi a menina ser trancada no porão e gritar chamando pela mãe. Sempre que isso acontecia, ela não saía de casa no dia seguinte. Sérgio entrelaçou os dedos. Então não é só relato. Temos testemunhas,
provas de áudio e diagnóstico clínico. Não estamos apenas protegendo Tomás, estamos fazendo justiça por Inês. Ao mesmo tempo, no Hospital Santa Marcelina, Rosária Nunes visitava Inês após mais de 10 dias. Levava consigo cópias das matérias não para machucar, mas para devolver o direito de saber a quem foi silenciada. Inês pegou os recortes e leu a manchete. De diretor de sucesso a monstro familiar, na queda de Marcelo. Ele vai ser julgado? Perguntou ela, como se mal acreditasse. Rosária assentiu. Pode pegar até 30 anos. Desta vez, o sistema está do seu lado. Inês deu um sorriso amargo. O sistema já me abandonou antes. Mas aquela menina agora é uma mulher capaz de falar por ela mesma. Inês ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse, lentamente: eu não quero que ele morra. Quero que viva o bastante para ver que eu não tenho mais medo. No mês seguinte, uma equipe de investigadores independentes sob direção de Matheus Almeida começou a reconstruir todo o histórico de Marcelo. Não se limitaram ao caso de Inês, ampliaram a busca por todos os lugares onde ele havia trabalhado nos últimos 25 anos. No Asilo Lar São José, 3 técnicos de enfermagem se manifestaram. Um deles, Daniel Vieira, trabalhou ao lado de Marcelo por 6 anos. Ele sempre teve um jeito autoritário, gostava de controlar, especialmente as idosas. Muitas foram isoladas, tiveram telefone e correspondência cortados. Mas ninguém reagia, porque ele tinha influência. Outra técnica, Carla Mendes, afirmou: uma vez ouvi ele gritar com uma senhora com Alzheimer: você é tão burra quanto minha filha. Quando questionei, ele só disse: disciplina é o maior ato de misericórdia. Matheus reuniu todos os depoimentos e anexou ao processo de acusação. Em meados de junho, iniciou-se a audiência preliminar no Tribunal Regional de Sorocaba. Sérgio e Rosária acompanharam Inês pela entrada dos fundos, longe da imprensa. Levaram-na à sala de preparação de testemunhas. A senhora pode parar a qualquer momento, disse Rosária. Ninguém vai forçá-la a reviver o que for insuportável. Inês olhou pela vidraça. Do outro lado, Marcelo estava sentado com seu advogado. Estava visivelmente mais velho que na foto dos jornais, mas ainda com o queixo erguido e o olhar arrogante. Rosária segurou a mão dela. Se não conseguir, eu vou entender. Inês balançou a cabeça. Não. Eu preciso falar. Não por mim. Por Tomás. Para ele saber que a mãe dele se levantou. Na sala de audiência, a juíza Lourdes Costa presidia. Marcelo foi chamado ao banco dos réus. Usava terno cinza, calmo, as mãos repousando sobre a mesa como se estivesse em mais uma reunião. Quando a juíza perguntou: o senhor se identifica como Marcelo Rodrigues, nascido em 1953 em São João del Rei? Ele deu um sorriso sarcástico. Esse homem morreu há muito tempo. Então o senhor nega ter abusado de Inês Cardoso? Ela fantasiou tudo, deu de ombros. Hoje em dia todo mundo é vítima. Matheus se levantou. Excelência, temos uma gravação com voz coincidente em 98% com a do réu, 5 testemunhas presenciais, e o mais importante, a vítima está aqui hoje para relatar os fatos. Quando Inês entrou, o plenário ficou em silêncio absoluto. Marcelo a olhou e debochou. Ainda viva? Achei que você tinha se matado nos anos 2000. Inês não respondeu. Ficou no centro da sala. Sua voz tremia, mas era firme. Eu sou Inês Cardoso. Fui a menina que o senhor trancou num armário. A adolescente que o senhor chamava de animal. A pessoa que o senhor ensinou que só em silêncio se podia ser amada. Marcelo deu uma gargalhada. Drama barato. Tá querendo atenção? Inês olhou diretamente em seus olhos. Não. Eu não quero atenção. Eu quero que meu filho saiba que a mãe dele não está muda mais. Toda a sala do tribunal aplaudiu em silêncio. A juíza sinalizou por ordem. Por favor, silêncio. Pode continuar, senhora Cardoso.
Inês retomou, com a voz mais firme. Eu não vim pedir piedade. Eu vim dizer, eu venci. Eu não tenho mais medo da escuridão que o Senhor deixou em mim. E eu estar viva é a prova de que o Senhor fracassou. Marcelo rosnou. Está inventando tudo isso. O advogado Mateus se levantou. Temos o laudo de 3 médicos independentes que confirmam que a senhora Cardoso foi diagnosticada com transtorno dissociativo de identidade causado por abuso na infância. A personalidade o outro tem 96% de similaridade vocal com o réu, segundo análise da fita cassete. A juíza assentiu. Os autos estão completos. O julgamento oficial será realizado em até 30 dias. Ao sair do tribunal, Inês se virou para Rosária e disse baixinho. Ele não me assusta mais. Por que você o superou? Inês balançou a cabeça. Porque, pela primeira vez, eu o vi pequeno. 30 dias após a audiência preliminar, o Tribunal Regional de Sorocaba deu início ao julgamento oficial. Marcelo Rodrigues, também conhecido como Marcos Nascimento, foi julgado por crimes de abuso, violência física e psicológica prolongada contra menor de idade, violação de dignidade humana, falsidade ideológica e obstrução da liberdade individual. O tribunal estava lotado. Jornalistas se acotovelavam fora dos portões de ferro. Entre os assentos do público, estavam também idosos que viveram no asilo Lar São José, pessoas que já haviam sentido o peso frio da autoridade de Marcelo. A juíza Lourdes Costa presidia. Com a toga negra, bateu o martelo. O tribunal está em sessão. O réu deseja fazer uma declaração final? Marcelo caminhou até o centro, com a mesma postura altiva, mas os olhos já não tinham o brilho frio de antes. Não nego que fui severo. Eduquei, disciplinei. E se essa sociedade chama isso de abuso, então é a sociedade que está errada. Mateus Almeida se levantou para rebater. O senhor não está sendo julgado por ser severo. Está sendo julgado por ter destruído um ser humano. Por ter plantado na mente de uma criança tanto medo que ela precisou criar uma cópia sua para sobreviver. O ar na sala ficou pesado. Mateus encarou a juíza. Requeremos a pena máxima, 30 anos de prisão sem possibilidade de perdão, conforme o artigo 173.2 do Código Penal Brasileiro. Após 3 horas de deliberação, a juíza leu a sentença. O tribunal condena Marcelo Rodrigues a 30 anos de prisão sem direito a indulto. O réu será encaminhado à unidade especial de Juiz de Fora, sem acesso à mídia e sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença soou em meio a soluços. Marcelo não reagiu. Mas ao passar por Inês, ele se virou e disse baixo. Você também está presa. Dentro da sua cabeça. Inês o encarou, sem piscar. Mas eu tenho uma saída. A notícia da condenação correu por todo o Brasil. Em uma entrevista exclusiva à TV Globo, o repórter perguntou a Sérgio Pereira. O senhor considera Inês Cardoso uma vítima ou uma culpada? Sérgio respondeu, sem hesitar. Ela é uma vítima. Mas uma vítima que escolheu se levantar. E isso a torna uma das pessoas mais fortes que já conheci. No centro Santa Clara, Dona Cláudia entrou no quarto de Tomás numa tarde de verão. Tomás, chegou uma carta para você. O menino abriu. Papel branco, letra ligeiramente inclinada. Primeira frase. Se você está lendo esta carta, significa que eu não gritei nos seus sonhos esta noite. Obrigada por não fechar seu coração. Tomás leu até o fim. No final da carta, havia apenas uma frase. Se um dia você não tiver mais medo de mim, eu gostaria de te abraçar não para pedir perdão, mas para lembrar que em você venceu. Ele dobrou a carta. Ficou sentado por muito tempo. E então disse baixinho. Eu quero ver minha mãe. Após consulta com o Dr. Samuel e Rosária, a segunda visita foi autorizada desta vez no centro de tratamento, no jardim externo, com sol, canto de pássaros e fileiras de hortelã. Inês estava sentada num banco de pedra, cabelos cortados curtos, rosto sem maquiagem, simples e serena.
O menino entrou no jardim, ainda segurando a carta. Os dois se olharam por alguns segundos. Nenhuma palavra. Então Inês se levantou devagar. Tomás se aproximou. Bem perto. A senhora ainda sonha comigo? Sim, ela respondeu, a voz embargada. No sonho você não chora mais. E eu não preciso pedir desculpas. E a senhora ainda vê o outro? Inês balançou a cabeça lentamente. Não. Porque eu deixei a luz entrar. Tomás ergueu a carta. Eu li tudo. Eu entendi. Eu espero que você nunca precise entender. Só queria que você vivesse como uma criança normal. Mas eu não sou normal, respondeu o menino. Eu sou quem te abraçou, quando ninguém mais teve coragem de te tocar. Inês desabou em lágrimas. Pela primeira vez, chorou não por dor, mas por saber que ainda era capaz de sentir. Tomás se aproximou e colocou a mão no ombro dela. A senhora já venceu. E eu ainda estou aqui. Em setembro, Tomás foi oficialmente transferido para viver com a família adotiva o casal de professores de artes João Ribeiro e Teresa Rocha, em São João del Rei. Eles haviam sido voluntários no Centro Santa Clara e conquistaram a confiança do menino. Antes de sair do centro, Tomás foi perguntado: quer levar alguma coisa? Ele pediu apenas uma coisa, no desenho da mãe com 2 rostos. Por que escolheu isso? Perguntou Dona Cláudia. Porque me lembra que eu não inventei nada. Tudo foi real. Mas eu saí de lá. Anos depois, Tomás Cardoso apareceu no programa de rádio Vozes Silenciadas, especializado em entrevistar sobreviventes do passado. Quando o apresentador perguntou: você perdoou sua mãe? Tomás sorriu. A voz de um jovem firme e sereno. Eu não perdoei porque ela era inocente. Eu perdoei porque ela lutou para me amar com o que restava de humanidade nela. A plateia ficou em silêncio. O apresentador apenas disse: você é a prova de que até no inferno podem nascer sementes de vida. Em uma salinha de uma clínica de reabilitação psicológica feminina em Juiz de Fora, Inês Cardoso trabalha atualmente na biblioteca interna. Uma vez por mês, ela recebe uma carta desenhada à mão. Sem remetente. Apenas 3 palavras em cada uma. Ainda estou aqui. Essa história é um lembrete profundo de que feridas psicológicas, se não forem curadas, continuam a se espalhar até entre gerações. Inês não foi apenas vítima, mas também prova viva da força humana diante da própria escuridão. Tomás, mesmo tão pequeno, escolheu perdoar não por esquecer, mas por compreender. A maior lição de todas: a justiça não vive só no tribunal. Ela nasce quando alguém tem coragem de romper o silêncio, se levantar e dizer: eu não tenho mais medo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.